por este convite. Eu acho que tenho o papel mais fácil porque provavelmente venho falar da única coisa boa que a Covid nos trouxe. Basicamente, sim, eu acho que é possível acompanhar os doentes à distância e, portanto, podia, de facto, passar para o último slide. Eu vou falar um bocadinho sobre o que tem sido a minha experiência nos últimos meses a fazer telemedicina. De facto, a telemedicina basicamente não deixa de ser uma prestação de cuidados de forma remota, ou seja, é uma ferramenta que nós usamos para praticar medicina e, portanto, abrange praticamente toda a forma de medicina, incluindo o uso das plataformas por e-mail, por videochamada, por telefone, e portanto não deixa, portanto, é exatamente uma ferramenta que nós usamos para praticar medicina, portanto não é uma forma diferente de medicina. Portanto, e podemos aplicar isto a praticamente todos os doentes, sejam doentes de ambulatório, seja doentes de internados, e de facto a telemedicina ganhou muita força com o tratamento do AVC à distância. Portanto, praticamente todos os doentes, isto nos Estados Unidos, os doentes com AVC em fase aguda passaram a ter disponibilidade de tratamento, mesmo não tendo neurologistas de serviço. E, portanto, os doentes eram e são avaliados à entrada no hospital, fazem TAC, fazem exame neurológico e têm critérios, portanto, tudo isto é avaliado pelo neurologista à distância e são tratados com a fibrinólise. Isto começou há 20 anos atrás, portanto. E portanto ficou muito claro nesta altura que a telemedicina portanto como os americanos chamam de telestroke, era claramente eficaz e começámos a perceber que nas outras áreas provavelmente isto também seria possível e portanto nós neste momento conseguimos acompanhar doentes de ambulatório em doenças crónicas, em doentes com agudizações e intercorrências recentes, e também em doentes internados, e portanto hoje em dia também é muito praticada a teleradiologia, portanto os doentes fazem um ataque, uma ressonância, e quem estão em casa ou estão noutros hospitais a ver várias imagens de diferentes hospitais, e portanto a telemedicina é exatamente isto. E portanto a forma como nós praticamos é que é extremamente importante e é aquilo que marca a sua eficácia e depois a sua aplicabilidade. Claramente que a Covid veio acelerar, foi claramente o catalisador, só para termos uma noção, o Donald Trump declara o estado de emergência no dia 13 de março e dia 14 ele injeta 500 milhões de dólares para estimular a telemedicina e no dia 17 de março são enviadas restrições e, portanto, sem dúvida que isto foi o maior catalisador, embora grande parte da evidência que nós temos seja de há praticamente 2 décadas atrás. E, portanto, é isto que eu venho mostrar. Portanto, o que é que a evidência mostra na prática de telemedicina? O grupo de trabalho de telemedicina da Academia Americana, isto ainda foi publicado em 2019, fez uma recolha de todos os artigos publicados em telemedicina e basicamente incluiu os artigos que estudavam a aplicabilidade, da feasibility, de satisfação, de precisão diagnóstica e de satisfação e de custos. De facto, são poucos ensaios, poucos estudos, mas mesmo assim, com estes critérios de inclusão, conseguiram incluir um número muito pequeno de artigos. Mas aquilo que nos mostra é que o nível de satisfação, tanto do doente como do médico, do ponto de vista da acessibilidade à telemedicina, a precisão diagnóstica e a melhoria dos outcomes e também do ponto de vista de custo foi muito positivo e isto foi praticamente transversal em qualquer área da neurologia. Mostro aqui mais dois estudos que também foram feitos pré-Covid. Há este estudo muito interessante que foi feito por um grupo na Índia de doentes com epilepsia, um estudo portanto, randomizado, que incluíram 465 doentes e portanto, os doentes foram alocados a um grupo de telemedicina, portanto, apenas por telefone, e depois o outro grupo de doentes, portanto, de 1 para 1, em doentes com avaliações presenciais. Portanto, não houve qualquer diferença, não houve diferença significativa no aumento do número de crises entre os dois grupos. O tempo médio gasto na consulta em telemedicina foi mais ou menos 10 minutos,
e o tempo gasto em média no grupo presencial foi de 22 horas, que obviamente que inclui o transporte, portanto, obviamente que a Índia é um país enorme, e portanto inclui também neste tempo de consultas, incluíram o tempo de deslocação. O custo foi, são mais ou menos 10 euros, corresponde a 10 euros mais caros no grupo presencial, e a satisfação foi superior a 90% no grupo de telemedicina. Também houve mais dropouts, mais desistências de follow-up no grupo presencial do que no grupo de teleconsulta. Isto é uma evidência de classe 1 e que mostra muito bem o benefício dos doentes serem acompanhados à distância. Houve um grupo em Itália que publicou também na Parkinson's Disease and Related Disorders um estudo muito interessante que é feito, que mostra basicamente a abordagem que eles tiveram mesmo na primeira vaga, que envolveu bastante, infelizmente, o norte da Itália. E, portanto, este estudo é interessante porque, basicamente, todos os doentes foram contactados pelo enfermeiro especialista em doença de Parkinson, e depois os doentes eram então triados por esta equipa de enfermagem, que faziam essencialmente uma pergunta, que era: a alteração que os doentes reportam se podia ter impacto significativo na morbilidade. Por exemplo, se havia um risco sério do doente cair e fazer uma fratura, em que isso podia ter impacto também na mortalidade. E, portanto, de acordo com a resposta, os doentes foi atribuído um código de cores, e independentemente da gravidade da resposta, os doentes eram então feito um contacto pelo telefone e resolvido pela enfermagem, ou então pelo neurologista através de uma videochamada. E que a videochamada, depois, a rapidez com que a videochamada era feita dependia também da gravidade, entre 10 dias a 72 horas, e então, vendo que a cor encarnada seria eventualmente uma videochamada num espaço de 24 horas, ou então mesmo em necessidade de internamento com observação no serviço de urgência. E o de facto interessante neste estudo é que apenas um em 45 doentes acabou por ser avaliado presencialmente pelo neurologista. E, portanto, mais de 2/3 dos doentes vistos, abordados pela equipa de enfermagem, foi totalmente resolvido pelo enfermeiro especialista em doença de Parkinson, e a restante foi tudo gerido através da telemedicina, e 1 em 45 foram vistos presencialmente. Há outro estudo muito interessante que foi feito também na altura da pandemia, em doentes com esclerose lateral amiotrófica, e envolveu 31 doentes. E neste grupo, portanto, o objetivo do estudo era mesmo que fosse feita uma teleconsulta, portanto, uma videoconsulta, e na verdade é que todos os 31 doentes, neste caso famílias, rejeitaram a videochamada exatamente porque não tinham suporte tecnológico para o fazer, e todos os 31 doentes foram abordados por telefone. E na verdade é que não houve, na verdade é que 90% dos doentes mostraram-se muito satisfeitos com esta abordagem, e no final do estudo eles mostraram intenções de manter esta abordagem à distância, o que também nos faz pensar que provavelmente este acompanhamento que nós fazemos, este tipo de doentes com doenças neurológicas muito graves, provavelmente é mais satisfatório para nós, que sentimos que estamos a ajudar o doente, quando na verdade, infelizmente, pouco conseguimos oferecer, realmente até mais do que os doentes sentem esse acompanhamento. Portanto, eu acho que isso é um assunto que nós devemos pensar. No futuro, antecipo que os devices, que os wearables vão ser muito importantes a optimizar a telemedicina nos próximos tempos. Portanto, estes wearables nós podemos usar na aplicação do telefone, está tudo a ser estudado, não temos ainda dados muito ainda validados, mas penso que os wearables, seja em telefone, acoplados a um smartphone, a um smartwatch, ou mesmo acoplados no corpo, podem fazer um diagnóstico precoce, podem nos ajudar à distância a precisar as complicações motoras, também a monitorização da disautonomia, que nestes doentes pode ter muito impacto na qualidade de vida, e também pode nos ajudar a ajustar a terapêutica farmacológica e não farmacológica. Eu acho que nos próximos anos vai ser muito falado e vai nos ajudar imenso a ajustar estes doentes à distância.
Portanto, aquilo que eu aprendi neste ano de pandemia com a telemedicina, com as teleconsultas, é que há coisas que nós podemos fazer para optimizar este tempo que temos. Muitas vezes eu peço aos doentes para enviarem previamente alguma informação, em especial na primeira teleconsulta, onde não conheço o doente, para enviar previamente a informação. Se tiver tempo no dia antes, ou um pouco tempo, ou 10 minutos antes, eu vejo o que me foi enviado. Peço aos doentes para ter a medicação preparada, tentar ver se, idealmente, obviamente isto é difícil, mas que tente testar a conectividade para ver se, para evitar que tenhamos problemas técnicos. Eu tenho sempre um plano B, que basicamente é telefonar aos doentes. Se houver um problema técnico, eu faço o resto da teleconsulta por telefone, para que os doentes sintam que de facto foi feita a teleconsulta, que conseguimos dar a volta ao problema. Portanto, eu acho que isto é importante. E obviamente que enquadrar a câmara, a luminosidade, temos uma sala sem barulho idealmente, e é muito importante ter a presença de um cuidador, obviamente em doentes que têm um defeito cognitivo, têm um defeito de linguagem, uma hipoacúsia, e que nos possam até ajudar no exame neurológico que vamos ter que fazer. Mas o objetivo desta preparação é que os doentes sintam que estamos 100% focados neles. Nós podemos usar várias plataformas. De facto, a que nós mais usamos e que mais simples é, de facto, o Zoom. Eu acho que o mais importante é que seja uma plataforma que seja fácil, que não exija grandes instalações, registros, passwords, e, portanto, quanto mais simples, desde que seja assegurada a privacidade, eu acho que é um bocadinho diferente a plataforma que nós usamos, desde que seja segura, obviamente. E, portanto, eu acho que o mais importante, e aquilo que eu também aprendi rapidamente, é que a pontualidade é extremamente importante. Os doentes, obviamente, que estão confinados, ficam muito ansiosos com o início da consulta. O cumprimento inicial é fundamental, de facto, e a empatia, diria que é provavelmente a chave para que a teleconsulta corra bem e que o doente sinta que foi eficaz. E muitas vezes eu começo a teleconsulta não como como é que eu posso ajudar, ou muitas vezes assim, nós começamos as nossas consultas presenciais, mas que bom, obrigada por me ter convidado a entrar em sua casa. É uma forma de quebrar o gelo, e estes exemplos que mostro aqui, de facto, mostra como a teleconsulta pode ser mais leve do que a consulta presencial, e isso pode ser bom. O exame neurológico eu tento fazer de forma muito idêntica como faço aqui, como faço nas consultas presenciais. Portanto, eu não queria muito falar sobre isto, mas peço, obviamente, se o doente não conseguir executar, eu peço ao cuidador para me ajudar. Talvez a maior limitação será, de facto, obviamente, ver o fundo ocular nos doentes que têm cefaleias, eventualmente no tónus muscular, e no sistema vestibular, mas obviamente que na neurologia a história clínica é extremamente importante, e, portanto, com a história clínica, os antecedentes pessoais e aquilo que nós conseguirmos objetivar durante a teleconsulta e no exame neurológico, vai-nos dar o diagnóstico e as decisões, e assumimos com alguma facilidade aquilo que vamos fazer. E, portanto, as vantagens, obviamente, além de aproximar os profissionais de saúde que estão separados à distância com o doente, provavelmente é a melhor resposta à falta de pessoal e ao número de doentes com patologia neurológica que nós vamos assistindo ao longo dos anos. Reduz claramente a sobrecarga ao cuidador pela distância, pela necessidade de apoio no transporte, e um dos principais motivos de teleconsulta são os doentes que precisam de serem transportados pelos bombeiros, que também têm um acréscimo económico importante, e isso também, de facto, tem sido uma mais-valia. E depois, obviamente, relacionado propriamente com a pandemia, portanto, conseguimos avaliar os doentes em isolamento profilático, os doentes que estão infectados, os doentes que estão em lares. Reduz também a exposição aos doentes, embora eu defenda que a exposição em consulta é uma exposição baixa, obviamente, depende obviamente do contexto, não é? Ajuda também a reduzir os profissionais de saúde, portanto, à Covid, e também ajuda a reduzir os custos também no que toca ao uso dos EPIs. E, portanto, mesmo os médicos que estão em isolamento profilático, ou até mesmo que estejam infectados em casa, podem continuar a exercer e ajudar os doentes à distância. Outra das vantagens que noto é que, de facto, eu comecei-me a perceber nas consultas que fui fazendo aos lares porque é que os surtos foram acontecendo, não é? Isto é um bocado ingrato estar a partilhar isto, mas é a realidade. Portanto, eu fui vendo
que nas teleconsultas havia muita gente que não usava máscaras. Esta é a vantagem óbvia, não é? Que quando eu fiz consulta a doentes que estavam na Alemanha, que estavam na Suíça, que estavam até em Itália, e mesmo aqui cheguei a ter um filho que veio à consulta presencial, o doente ficou em casa, que era o pai, portanto ficámos os dois em presencial, um em teleconsulta, portanto é uma coisa que nós podemos ser mais criativos e desde que se dê tranquilidade ao doente, eu acho que isto é o mais importante. As desvantagens são poucas. E a verdade é que, na verdade, há pouca adesão à teleconsulta e dentro da medicina, provavelmente a neurologia até foi dos últimos a aderir com esta força, mas por facto parece haver poucos incentivos a mudar, algumas questões legais também. Pode ter algumas desvantagens, obviamente, nos doentes mais velhos, que são os chamados infoscluídos e, portanto, podem sentir alguma dificuldade em conectar-se. E, obviamente, os doentes com defeito cognitivo, hipoacusia e afásicos sem cuidadores, obviamente que isto é uma limitação importante. Mas diria mais que, na verdade, a maior desvantagem é mesmo o bloqueio mental. Existe este mito das gerações, que na verdade, grande parte dos nossos doentes já usam os telefones e a internet e os iPads com alguma facilidade, podem precisar de ajuda, mas até o cuidador que é mais novo pode ajudar, portanto, nem sempre, na verdade eu diria que raramente isto é um fator de desvantagem. Também existe esta questão do mito da precisão diagnóstica e, portanto, esta evidência que vos mostrei, obviamente que não é propriamente a mais robusta, porque os ensaios clínicos não são são poucos, e portanto pode haver este mito, mas nós, e mesmo na primeira fase, na primeira vaga, nós disponibilizámos um serviço por telefone de ajuda portanto era disponível a qualquer doente, mesmo fossem doentes fora do CNS, e a verdade é que todos nós fizemos diagnósticos pelo telefone. Lembro em particular de um doente com uma demência Corpus-Levy que tinha ido 5 vezes ao serviço de urgência e saía sempre lá com o diagnóstico de ataques de pânico, quando a verdade o que ele tinha era um agravamento da disautonomia e tinha hipotensão ortostática que lhe causava tanto desconforto que era visto como quase um ataque de pânico. E, portanto, rapidamente, nessa própria chamada, nós conseguimos ajustar a medicação e o doente, ainda hoje, passado quase 12 meses, está extremamente estável, embora tenha tido esse período muito difícil. Existe também esta questão do mito da carteira, do ponto de vista económico, porque, de facto, há doentes e familiares que não olham para a teleconsulta da mesma forma e, portanto, acham que não deve ter o mesmo custo, mas, na verdade, a teleconsulta é bem mais barata do que a consulta presencial, porque não envolve os custos dos EPIs, nem envolve os custos dos transportes, e muitas vezes os familiares, os filhos não precisam de faltar ao trabalho, é importante, e, de facto, nestes estudos que mostrei, a satisfação do doente e do médico também pode ser muito positiva. Portanto, em conclusão, reforço que a telemedicina não é sobre a tecnologia, mas sim uma forma diferente de abordar os doentes, que a medicina é a mesma e provavelmente nós tentamos sempre comparar a telemedicina com a presencial, mas provavelmente estamos a comparar mal, não é? Portanto, nós devemos comparar a telemedicina, a teleconsulta como alternativa específica e, de facto, na pandemia foi de longe a melhor alternativa que nós demos aos doentes. Portanto, entre não serem vistos de todo e ter uma teleconsulta no momento em que não podiam mesmo sair de casa, obviamente que este é sem dúvida o melhor comparador. E a evidência atual, embora pouco robusta, sugere que nós podemos aplicar e replicar tudo aquilo que fazemos de forma presencial e com algumas vantagens acrescidas. E, portanto, eu acho que os neurologistas devem considerar a aplicação da telemedicina na sua prática no dia-a-dia. E, portanto, é importante mesmo os governos de todos os países que apoiem, como alguns fizeram, de apoio do ponto de vista logístico e do ponto de vista económico, para favorecer a evolução da telemedicina. Obrigada. Bem, muito obrigada, doutora Ana. Fantástico. Acho que algumas das nossas preocupações aqui com a teleconsulta realmente desapareceram e também é bom para arrumar ideias. Vou fazer aqui algumas das perguntas que, entretanto, chegaram. Algumas já fui respondendo, mas se calhar... Bem, então a primeira que chegou foi que idades é que acha que a teleconsulta consegue abordar? Ou seja, isto pelas limitações tecnológicas das pessoas mais velhas.
e também pela dificuldade que algumas pessoas possam ter de adquirir equipamentos que permitam a teleconsulta. Foi isto que fui partilhando, não é? Porque, obviamente que não deixa de ser uma barreira importante, eu acho que essa barreira foi se diluindo nos últimos anos. Alguns destes doentes já têm cuidadores, não é? Porque obviamente que isto é inerente à evolução da doença e estes cuidadores estamos a falar de pessoas novas e portanto podem, e é isso que eu tenho feito, tenho visto nas consultas. É muito raro, acontece, mas é raro nós temos um doente que faz a teleconsulta sozinho. Doentes mais novos, obviamente que sim, portanto, há doentes com 70, 80 anos, obviamente que precisam de uma ajuda extra, mas estes doentes, a maior parte, já estão acompanhados e, portanto, esta barreira, obviamente, que nós conseguimos ultrapassar pela presença de outra pessoa em casa, ou por um familiar, ou por um cuidador. Portanto, a idade não é de todo uma barreira para praticar telemedicina. Obrigada. Ainda aqui outra pergunta que chegou foi, é sobre estes modelos híbridos, ou seja, se esta mistura entre presencial e teleconsulta será uma mais-valia e o que é que acham no futuro, o que é que vai acontecer, se manter, como é que nos vamos manter? Eu acho que depende muito do conforto que dá aos doentes, não é? Acho que provavelmente esta questão dos wearables acho que vai ser de facto o futuro, não é? Os doentes, nós temos uma monitorização real, em tempo real, daquilo que vai acontecendo ao longo do dia e que depois que isso seja resumido e que nos seja enviado e nós depois que se possa discutir em conjunto com o doente para tomar estas acho que estamos um bocadinho longe disso, porque obviamente tudo isto tem que ser validado, mas eu acho que vai ser muito o futuro, sim. Bem, uma terceira pergunta que temos aqui é se este entrar em casa das pessoas, se isto é realmente mais-valia ou se não pode ser, assim, às vezes um bocadinho confuso as consultas, se por um lado entramos e podemos até conhecer o resto da família, por outro lado, se isso não confunde mais do que ajuda. Eu acho que é ótimo, na verdade. Lembro-me em particular uma doente que sigo nos Açores, e portanto vem à consulta sempre dos Açores, vem com o marido e vem com a filha e que acaba de marcar uma teleconsulta porque para discutir, desfasado com o horário de trabalho do marido, para partilhar um quadro que na altura achei que era um quadro psicótico com sintomas portanto, de ciúme, portanto um quadro psicótico com delírio de ciúme. E portanto esta foi uma das grandes vantagens, não é? De nós conseguimos desfasar, muitas vezes as famílias estão extremamente presentes e muitas vezes até demasiado presentes. Isso, obviamente que os doentes têm que conseguir gerir isto, obviamente que isso não depende de nós. Acho que isso é um claro exemplo de vantagem. Outro, de facto, é podemos entrar em casa, ver como é que os doentes são tratados, muitas vezes até o contexto de higiene, de cuidados é mais real do que os doentes quando vêm aqui à consulta, e também o ambiente, portanto, os obstáculos que nós vemos, a questão da luminosidade, de como estão sentados, como estão deitados, portanto eu acho que isso sim, sem dúvida, é uma das mais-valias. E acho Obrigada. que facilita muitas vezes as decisões. Sim. Sim. Bem, e aqui a última pergunta, se acha que há algum caso em que a teleconsulta não deve ser mesmo utilizada, se há assim algum red flag? Obviamente que se nós achamos que os doentes têm quadros muito graves, obviamente que os doentes devem ser vistos, obviamente, em serviço de urgência. Portanto, depende daquilo que nos é transmitido, não é? Portanto, assim, no geral, eu acho que qualquer doença pode ser abordada por telemedicina, por teleconsulta. Eu acho que nós temos que ser sempre honestos, não é? Portanto, eu acho que aquilo que eu muitas vezes tenho imensas dúvidas quando vejo doentes aqui em presencial e transmito isso, não é? Portanto, eu acho que o importante é assumir isso e assumir um diagnóstico, não é? E muitas vezes eu digo, e até mais nem presencial, eu assumo o diagnóstico e digo, não significa que daqui a um tempo não tenha que rever, não é? Portanto, de facto, há aqui uma outra coisa que me coloca em dúvida, mas neste momento eu assumo isso. Se eu tiver, de facto, não me aconteceu, acho que isso pode perfeitamente acontecer, que eu tenho mesmo dúvida, eu preciso de ver presencialmente, mas acho que provavelmente eu iria ficar com a mesma dúvida, honestamente, obviamente que se de facto a manifestação, aquilo que eu vejo é muito grave, obviamente que encaminho o doente para o serviço de urgência, mas isso provavelmente também o faria aqui, provavelmente, e já me aconteceu, mandar os doentes daqui para a urgência, não é?